Muito bem, estamos de volta com Fé na Vida desta quinta-feira, 27 de julho de 2017. Aqui na bancada comigo, Elivelto Oliveira. Seja muito bem-vindo, Elivelto. Hoje a gente fala sobre preconceito racial. Muito obrigada pela sua presença aqui. Por favor, vamos conversar. Eu que agradeço o convite, eu sempre estou acostumado com a tela. É isso mesmo. Elivelto, conta pra gente primeiro a instituição do Brasil de Cor, como é que começou isso? Bom, o Brasil de Cor, para quem não conhece, é um canal que eu criei na internet. Criei esse canal no YouTube. Se chama, para quem quiser acessar e se inscrever principalmente, é YouTube/Brasil de Cor. É um canal que eu criei para dar oportunidade e visibilidade para os negros brasileiros. E por que isso? Porque o Brasil hoje é o segundo país mais negro do mundo. Ele só perde para a Nigéria, na África. Tirando a Nigéria, o Brasil é o país com a maior população negra e parda do mundo. E nós não vemos os negros na mesma proporção, que é 52% da população brasileira. E nós não vemos esses negros na televisão, não vemos na rua, não vemos nos shoppings. Então eu criei esse canal para dar essa visibilidade e oportunidade para os negros. Bom, quero te convidar então, Elivelto, a acompanhar uma reportagem que a nossa Central de Jornalismo fez a respeito de uma situação de racismo envolvendo uma criança lá em São Paulo. O casal é aqui de Curitiba. Você vai ficar sabendo então todos os detalhes nesta reportagem e a gente conversa sobre tudo isso. Jorge e Tatiane estão juntos há 12 anos e têm 2 filhos. Há 2 semanas, o casal esteve em São Paulo para uma programação de lazer com as crianças, mas um ato de preconceito marcou a viagem da família. Isabela, que tem 11 anos, é filha adotiva do casal e negra. A cor da pele foi suficiente para a discriminação. O segurança da loja da Starbucks da Alameda Santos com a Alameda Campinas tentou retirar a nossa filha adotiva, que é negra, de dentro da loja, dizendo que a loja não admitia pedintes. Quando questionamos a atitude, a nossa filha estava a 3 metros de distância de nós. Num primeiro momento, o segurança disse que haviam clientes reclamando da presença dela na loja. Quando perguntado em tom mais alto que clientes, ele disse que tinha tomado atitude por ordem da gerência. Chamamos a gerência, que disse que seguia as orientações da empresa. Além do constrangimento em público, a atitude dos funcionários da cafeteria afetou os hábitos da filha do casal. Ela sente a discriminação, isso faz com que ela passe um período com dificuldade de sono, dificuldade alimentar, com às vezes até choro imotivado. Para isso a gente tem uma psicóloga que nos dá o apoio profissional para conduzir essa situação. Tanto é que hoje eu já posso te dizer que ela está mais estável do que ela estava há uma semana atrás. Os dias passaram, mas Tatiane recorda o sentimento ao lembrar do crime de ódio praticado contra a filha. Raiva, tristeza, porque acho que você pode, para um adulto ser discriminado, já dói muito. Para uma criança, é pior ainda. Não foi a primeira vez que a família sofreu com o racismo. Então os pais resolveram compartilhar o ocorrido nas redes sociais. A postagem teve milhares de curtidas e centenas de compartilhamentos. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à polícia e a família ingressou com processo judicial contra a empresa. É uma questão de honra e é uma questão pedagógica, para as pessoas saberem que podem ter que responder por atitudes discriminatórias. O caso de racismo enfrentado pela família da Tatiane e do Jorge é mais comum do que se imagina. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira é formada por negros e pardos, pessoas que enfrentam a discriminação todos os dias. Apesar das leis que criminalizam o racismo, entre 2014 e 2015, o número de denúncias sobre preconceito racial aumentou em 43 vezes no Disque 100. Esta especialista em diversidade étnico-racial avalia que o racismo é uma herança histórica e os atos de preconceito praticados hoje são uma forma de resistência ao empoderamento dos negros. Elite brasileira ela sempre se orgulhou da suposta democracia racial, né? Ou seja, os negros convivem em paz com os brancos desde que os negros estejam em funções subalternas, que aceitem ser humilhados, que aceitem que o seu cabelo e o seu corpo são feios. Quando isso começa a mudar, alguém fica incomodado. Para eliminar as práticas racistas, os caminhos são os da denúncia e o da conscientização. Eu penso que são várias frentes. Uma é a da judicialização. Acho extremamente correto que as pessoas que sofram algum tipo de discriminação racial, de racismo,
façam, né, jus à justiça, denunciem isso. E uma outra, como educadora, é o processo educativo. Acho que a sociedade precisa se educar, e a educação, a formação de professores, a formação das pessoas em nível superior é um caminho. Quem sente na pele as dores causadas pela discriminação tem a esperança de que a situação mude. Tem que parar de ter medo e ficar quieto, tem que denunciar, tem que falar. E não é mimimi, como muitos dizem. Quem diz que é mimimi, porque nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, de racismo. Porque se sofresse, não falaria isso. Eu nutro que as pessoas saibam que ninguém vale mais do que ninguém, que todos são iguais, tá? E que todos merecem o respeito dentro da sociedade. Erivelto, a gente sabe, né, que o trauma dessa menina, a gente pode dizer que é irreversível? Não, eu acho que não é um trauma irreversível, mas é um trauma, né? Me perdendo com as câmeras aqui. É um trauma que essa menina vai ter, está tendo nesse momento, mas não creio que é uma coisa irreversível. Ela vai sempre se lembrar disso, mas o tempo, né, cura essas coisas. Mas é uma situação realmente muito grave o que aconteceu com ela, principalmente pelas circunstâncias, né? A menina, ela foi lavar a chupeta do irmão e quase foi colocada para fora do estabelecimento, quer dizer, uma coisa que não tem o menor sentido. E independentemente até da cor dessa menina, a atendente da loja dizia que uma pedinte não pode entrar na loja, enfim, não pode ficar na loja. Outro preconceito. É outro tipo de preconceito também, quer dizer, são vários preconceitos num só. Mas essa situação é uma situação que eu até parabenizo os pais dessa menina de não deixar essa situação barata. Eles vão levar isso para frente e com certeza eles vão vencer. Qual que você imagina que seja esse desfecho judicial? Nesse caso, eu acho que o desfecho que a gente imagina é uma grande multa, né? Uma multa pecuniária bem grande, talvez até uma medida, medida socioeducativa, né? Para a própria loja, para esse gerente ou para esses funcionários que tomaram essa decisão. Porque a justiça brasileira hoje também tem mudado em função desse... Eu não gosto muito da palavra, né, mas esse empoderamento que tá acontecendo nessa área, como falou a representante ali que deu o trecho de entrevista, dizendo que os brancos sempre aceitaram os negros porque os negros estavam em condições inferiores. Eu já não concordo muito com isso. Eu acho que nós temos muitos negros em condição de comando e que vivem em perfeita harmonia. Mas nós temos, digamos, na parte mais baixa da população, na parte mais... básica da população, nós temos muito mais esse problema. Você imagina, Erivelto, se fosse uma menina branca, a conduta dessa pessoa seria diferente? De repente procurar os pais dela? Olha, se fosse uma menina branca, talvez maltrapilha, talvez ela recebesse o mesmo tratamento. Que é também preconceito. Porque, como disse a atendente, aqui não é lugar de pedinte, né? Então, na verdade, é um preconceito até em relação ao pobre, em relação ao preto, porque às vezes, como dizia aquela música do Caetano, pretos, pobres, a mesma coisa, né? Sim. Então, eu acredito que se fosse uma criança branca bem vestida, possivelmente a atendente não falasse nada. Mas se fosse uma branca maltrapilha, talvez sim. Você já sofreu preconceito? Olha, eu costumo dizer que eu não sofri preconceito, mas até tem uma coisa que eu acho curiosa dizer, em função do nome Brasil de Cor. Por que eu escolhi esse nome? Além de essa expressão de cor, nem as pessoas mais jovens não sabem, mas nos anos 60, 70, até o comecinho dos anos 80, uma pessoa negra, às vezes as pessoas ficavam intimidadas de dizer que você é preto e tal, e dizia, você é de cor, né? E eu usei essa expressão. E uma vez eu fui fazer uma entrevista com um médico, dos anos 80, por aí, e esse médico não gostou da entrevista que eu fiz, porque era uma denúncia contra o hospital dele, enfim. E no dia seguinte ele deu uma entrevista dizendo assim, um repórter de cor veio aqui, me entrevistou e falou uma mentira e tal. E aí eu guardei essa expressão porque e uso agora no nome do canal. Bom, é muito legal essa tua ideia, Erivelto. Vamos assistir então um pouco o canal do Erivelto Brasil de Cor, que tem entrevistas bem especiais, bem chocantes, inclusive. Mesmo sendo famosa, tendo ganho o programa do Faustão, você já foi vítima de racismo? Já fui vítima de racismo várias vezes. Que tipo de racismo você sofreu? Racismo institucional, o racismo das pessoas, por exemplo, perguntarem se eu sou a nova empregada do prédio,
né, do apartamento tal, ou das pessoas não saberem que eu sou uma cantora e me tratarem como, enfim, menos do que eu, sabe, qualquer coisa, de pedirem para falar com a dona do apartamento, ou eu ter que dizer, ó, eu sou Michelle Mara, eu sou cantora, e daí sim as pessoas me respeitarem. Em relação ao meu cabelo, muitas vezes, mas muitas mesmo, na rua, com criança, com idoso, sabe? Daquela piada de tirar sarro, de dizer que esse é o lugar que eu tô, de dizer assim, o que você tá fazendo aqui? Esse lugar não é teu, sai daqui. Coisas assim, sabe? De eu não poder experimentar um turbante numa loja e a dona da loja dizer que o meu cabelo vai estragar o produto dela. Ixi. Isso te incomoda? Não me incomoda. No sentido de que eu não fico mal, mas eu já fiquei muito, já sofri muito de chorar, de ficar uma semana sem sair de casa. Hoje eu fico com aquela gana de fazer justiça. Então eu vou atrás dos meus direitos, a lei tá aí para isso. Desde quando eu me conheço por gente, eu já travo essa luta contra o racismo. Isso deixa a gente doente, deixa a gente psicologicamente um pouco mais fragilizados, embranquece os cabelos antes da hora. Querem só ver a gente batucando, e vamos batucar e muito, mas a gente também sabe usar a caneta, a gente sabe usar os pincéis, os bisturis. Nós sabemos compreender e traduzir as leis. Há uma necessidade de mudar a percepção do negro. Já mostramos isso no século passado e estamos mostrando de novo. Muito bom. Erivelto, você acredita que o seu canal também já está trazendo uma outra dimensão dessa reflexão atual, assim? Olha, ainda não, porque o canal, esse canal foi criado em fevereiro, depois do carnaval, em março ele entrou no ar. Só fazer algumas observações, né? Ele ainda é um canal, como eu disse, um canal que está engatinhando. Eu tenho em torno de 300 inscritos. Espero que esse número de inscritos aumente a partir de hoje. É só inscrever lá, estando logado, colocar e curtir também para receber as novas publicações. Mas a forma que eu construí esse canal é que eu acho que vale a pena eu comentar. As entrevistas, elas são divididas em blocos curtinhos, assim, no máximo de 7, 8 minutos. Então, cada entrevista, ela tem 3, 4, 5 partes, às vezes até um pouco mais. Eu já entrevistei em torno de 15 pessoas e tem em torno de 100 vídeos no canal, então é bem bacana em função disso. Uma outra observação, nós vimos aí 2 exemplos de pessoas falando que foram vítimas de racismo, que é o caso da Michelle Mara, cantora, que fez sucesso, faz sucesso ainda, ganhou o programa do Faustão como a imitadora da Aretha Franklin, e ela sofreu alguns episódios de racismo e ela não tem dúvida, ela vai para a justiça, ela critica, ela processa mesmo e inclusive ganhou todos os processos que ela abriu. E o outro é o Mestre Candeeiro, uma figura conhecida aqui de Curitiba, que também é outra pessoa que não deixa barato qualquer ofensa que ele recebe em termos raciais. E em relação ao Mestre Candeeiro, ele tem um exemplo que se assemelha um pouco ao exemplo da menina. Ele foi vítima de racismo quando ele era criança. Ele conta lá no canal, vocês podem ver a entrevista, que quando ele na escola, ele entrava na escola, ele e uma outra menina negra eram colocados no fundo da sala. E a professora ainda fazia comentários que o cabelo dele era feio, que a cor da pele dele era feia e tudo mais. E diz que isso fez muito mal para ele e até hoje ele se lembra desse episódio. Então, isso sim pode até, uma coisa que acontece com uma criança pode marcar para o resto da vida. Não que necessário tenha feito com que ele parasse, né? Mas existe um outro aspecto também no canal. Nem todas as entrevistas do canal, e a maioria das entrevistas não é assim, as pessoas falam de racismo, falam do coitadismo de ser negro, até porque não há nenhum motivo para ser coitado em ser negro. Tem entrevista lá no canal com um dentista, com um médico, com um advogado, que falam de outros assuntos interessantes para o Brasil. Um mito ou uma verdade, Erivelto? O negro tem preconceito contra si próprio? Acho que não é que o negro tenha preconceito contra si próprio. Talvez o negro tenha, alguns negros, né? Eu acho bem complicado você colocar tudo na mesma vala. Mas alguns negros, às vezes, eles podem ter dificuldades para sair do casulo. Eu acho que esse é o grande problema do negro brasileiro. E a partir do momento que o negro sair do casulo, ele vai ver que o mundo aqui fora é muito melhor. Se a gente fosse fazer uma conta, assim, de repente, a partir de hoje, todo mundo resolve deixar o preconceito de lado. Pela quantidade, se imagina que a gente leva quanto tempo? Eu acho que isso não acontece nunca. Não vai acontecer. Nos Estados Unidos, que tem
uma história muito melhor que a nossa, uma população muito mais desenvolvida que a nossa. Lá tem um racismo bem efetivo. Então, a questão racial, a questão do preconceito, ela vai continuar existindo, e não é só contra o negro, não. Vai continuar existindo contra o gordo, contra o baixo, contra a mulher feia, contra o homem feio. Enfim, o racismo, a discriminação, ela vai continuar existindo. Mas não significa que a gente tenha que aceitá-la, né? A gente deve continuar lutando e e todas as iniciativas que forem feitas para demonstrar isso, para combater isso, eu acho que são válidas. Erivelto, Fé na Vida tem sempre essa postura, assim, né? Até pelo nome do programa. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem aqui, já te parabenizando pela instituição do Brasil de Cor. Erivelto Oliveira, sua mensagem. Muito obrigado, e eu acho que já que estamos discutindo sobre preconceito, falando sobre racismo, eu acho que o principal é fazer como esse médico fez aí em relação à filha dele. Não deixar que essas coisas passem, simplesmente passem. Se você se sente ofendido, procure a justiça, porque a justiça com certeza vai lhe dar razão. E para quem está acompanhando aí, entra lá no canal YouTube/Brasil de Cor, curta, veja os vídeos e entenda a proposta do canal. Muito obrigada, Erivelto. Sempre bem-vindo aqui na Rede Evangelizar de Comunicação, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Fé na Vida fica por aqui. Vem aí Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Amanhã a gente volta. Até lá, povo de Deus.